Lembra que eu falei para vocês que atenção às crianças é muito importante quando a gente está planejando a nossa viagem? Eu vou falar agora especificamente disso, tá bom? Quando a gente vai viajar com uma criança, a gente precisa ter muita atenção no nosso orçamento. Porque criança sempre gosta de fazer coisas diferentes, sempre se atrai por coisas diferentes. Então, é muito importante no orçamento a gente fazer um levantamento de quanto a família vai gastar com a viagem. E é sempre necessário levar em conta o destino, o hotel, quantos dias a gente vai permanecer no local, a quantidade de pessoas que irá viajar com a gente, se vai ter babá, se não vai ter babá, se eu vou precisar de um hotel que precise ter uma atenção específica para a criança. Então, tudo isso já começa a pesar um pouco mais no orçamento. Por isso que tem que anotar tudo. Fechado? Para crianças, eu sugiro, e obviamente é só uma sugestão e uma recomendação, porque a gente pode ir para qualquer lugar com criança. Depois eu vou contar para vocês uma coisa inusitada que aconteceu comigo. Mas é sempre bom a gente escolher destinos confortáveis, ou pelo menos locais e hotéis que sejam mais confortáveis para a gente ir com crianças. Quanto menores elas forem, mais confortável a gente precisa, né? As mães sabem do que eu tô falando. Então, quando a viagem ela envolve uma criança, é bom pensar primeiramente no bem-estar da criança. O ideal é sempre analisar o local que a gente está indo, se ele oferece infraestrutura, se tem tudo que a família precisa. Então, verifiquei, ponto. Depois a gente deve ficar atento ao local escolhido, se ele oferece não só a infraestrutura, mas um bom atendimento, uma boa comida, se o ambiente é confortável, se eu consigo, por exemplo, solicitar uma comida diferente para um bebê, para uma criança que tem alguma restrição alimentar. Então, tudo isso é importante. E uma terceira coisa, que é a questão da saúde. Muito importante saber se o local que a gente está indo tem um pronto-socorro, tem um atendimento médico de urgência, porque, afinal de contas, pode acontecer alguma coisa e a gente precisa utilizar. Tá bom? Eu recomendo que o ambiente seja confortável para pequenos brincarem com liberdade e segurança. Então, olhem bastante as fotos dos hotéis e dos locais que vocês estão escolhendo. Pedir a opinião da criançada é uma boa medida para garantir a satisfação deles. Então, compartilhe com eles quando você estiver desenhando o roteiro, quando você estiver escolhendo os hotéis. Eu acho que vai ser muito mais divertido quando eles chegarem lá. E eu acho que é importante eles fazerem parte desse planejamento. Porque além de aumentar as chances da curtição ser maior, vocês vão ter uma conexão também, muito legal. As praias costumam ser os passeios mais pedidos por eles, mas você pode inusitar. Você pode fazer coisas diferentes. Então, sente com seu pequeno, faça o planejamento juntos. Uma coisa importante, uma dica aqui que eu acho que é legal, é sempre pesquisar, ao invés de hotéis, apartamentos para alugar. Por exemplo, o Airbnb. Por quê? Porque você fica mais à vontade, porque você tem uma cozinha, porque você pode cozinhar para o seu filho, porque de repente você pode fazer um sanduíche de maneira mais prática, você não depende do serviço do hotel, a família fica muito mais à vontade. Eu acho que é bem interessante você pensar nessa opção, principalmente quando você vai viajar em grande quantidade de pessoas. É sempre mais em conta escolher talvez um apartamento. E lembra que eu falei para vocês que viajar com criança sem problema? Quando eu tava na Islândia, a gente visitou uma cratera, a cratera Kerid. E ela tem uma descida até que íngreme. Acreditem, tinha carrinho de bebê lá, tinha crianças correndo em volta da cratera. Então, a gente pode ir para qualquer lugar que a gente quiser. Basta a gente se planejar.